tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de outubro de 2013, é uma terça-feira, e o nosso verbete é de número 2811. Ele tem 7 páginas, 50 logias e 15 máximos. O tema de hoje é a errata consciencial da especialidade Cosmoeticologia, e ele foi redigido por mim mesma, Dulce Dal. E, enfim, vamos em frente. A definologia, né? A errata consciencial é a técnica de a consim, homem ou mulher, reconhecer, registrar e autorretratar-se perante omissões, enganos e erros pessoais contumazes, inter ou extraconscienciais, identificáveis no momento evolutivo, promovendo o acerto imediato ou o autocomprometimento quanto às autocorreções prioritárias de médio e longo prazo frente à autoevoluciologia lúcida. Na pensenologia, o holopensene pessoal do autoimperdoamento cosmoético, o holopensene pessoal ortopensênico, a autopensenidade alinhada ao materpensene intermissivo, a autopensenidade despertogênica. E na fatologia, o fato de os erros pessoais explicitarem a realidade intraconsciencial, a importância da autorrevisão diuturna, a relevância do autorreajuste, a intransferibilidade da autorreciclagem, as autorreedições pessoais revistas, corrigidas, melhoradas e ampliadas a cada neo-ressoma. O ato de reconhecer as pendências pessoais inarredáveis. O autoposicionamento franco consolidando a neoposição destemida. Os desconfortos e perigos de errar. A conquista de novos horizontes ortopensênicos. Os deleites e dividendos de errar. As verdades relativas de ponta, conscienciológicas, ao modo de salvaguardas de erros dos intermissivistas. As revisões e reedições oportunas da errata consciencial do intermissivista, empenhado na qualiquantificação do completismo existencial. A inexorabilidade da errata consciencial diante da premência da desperticidade. Aqui a fatologia ela tem 25 linhas, o que configura então um máximo aí para o verbete. E na parafatologia, o paradedo do amparador extrafísico, prevenindo omissões, enganos e erros do amparando. A TENEPS funcionando qual paracâmara de insights autocríticos. A hipótese da para-errata consciencial pautando o planejamento existencial do intermissivista. A hipótese da para-errata pós-dessomática da consciência lúcida quanto ao planejamento intermissivo. A autorresponsabilidade multidimensional perante a condição de intermissivista lúcido quanto à era das reurbexes. E aqui na argumentologia, eu chamo a atenção que a gente tem algumas listagens, né? Tem a caracterologia, que aponta aí os 3 eixos para apreensão possíveis, né, de apreensão da errata consciencial. Tem também uma taxologia com 40 tipos de erros mais comuns a serem considerados aí para o emprego da errata consciencial. Tem também uma listagem de 40 contrapontos técnicos. Então, fazendo então uma análise aí minuciosa das variáveis, condições, efeitos ou impacto envolvendo os erros e acertos pessoais. E na remissiologia, eu destaco a autorrestauração imediata, o ciclo reparatório, o código pessoal de cosmoética, a correção de rota e a pesquisa do erro. A errata consciencial é a iniciativa cosmoética propícia ao intermissivista empenhado na aceleração evolutiva, pautada na retilinearidade autopensênica diuturna, disciplinada e inabalável. E na questionologia, você busca identificar e corrigir as omissões, enganos e erros pessoais contumazes a partir da aplicação da errata consciencial. Em escala de 1 a 5, qual o nível de autoincorruptibilidade alcançado? Agora aqui na mega análise do João Paulo,
Então, a gente tem ortotes, omissão, para-dever, corrigenda, retificação, autocorreção, auto-organização, autorreparação, autorretratação, autorrestauração, autoimperdoamento, ortopensenidade, retilinearidade, falibilidade, exemplarismo, autoimperdoamentologia, cosmoeticologia, autocriticologia, acertologia e errologia. Agora, pessoal, antes de entrar aqui nas perguntas, eu quero fazer novamente uma chamada, primeiro para a atividade que está acontecendo essa semana, da 4ª semana de reeducação. Hoje, particularmente, a gente tem uma atividade gratuita, 2 atividades, na verdade. Hoje, dia 15 de outubro, aqui em Foz, que é a palestra gratuita e também uma dinâmica parapsíquica. A palestra com o professor William Klein vai acontecer agora, às 15 horas, no discernimento, e ele vai abordar o panorama da educação, metodologias, tendências e inovações na educação no mundo. Deve ser muito interessante essa palestra. E à noite tem um campo energético parapedagógico com o professor Rui Bueno, também aqui no CAEC, às 19h15, de 19h15 às 21h30. E a gente também lembra a semana, o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que é a ciência aplicada à Max Proexis grupal, e também a 4ª jornada de autopesquisa conscienciológica, que vai acontecer de 15 a 17 de novembro, aqui em Foz, no Hotel Bourbon Cataratas. E é uma iniciativa do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Para quem quiser mais informações, telefone 45-2102-1448. E essa jornada, ela diz respeito a todos nós, né? A gente está falando aqui de autopesquisologia, que praticamente é uma sinonímia de conscienciologia, e abordando a questão da ciência aplicada à Max Proexis grupal, que também é um assunto que diz respeito a todo intermissivista, tá certo? Na verdade, isso é um assunto assim, muito importante e fundamental, prioritário, né, para todos nós. Então, fica aí a dica do evento. E também, em novembro, tem um evento, que é a Semana da Maxi Proexis, também para falar em Maxi Proexis, na Cognópolis Paz, Domingos Martins, Espírito Santo, que é o campus da Aracê, tá certo? Vai ser de 15 a 24 de novembro. E esses eventos têm uma integração, né? No fundo, eles têm aí um diálogo, uma convergência aí. E então vai acontecer o balanço existencial, tem uma imersão energossomática também, e várias atividades no próprio campus da Aracê. Então, todos convidados. Também é uma parceria Aracê, Apexis e apoio da OEC. Então, para quem quiser mais informações, pode procurar mesmo a própria recepção de secretaria do CAEC, que já vai dar as informações, tá certo? Pessoal, então vamos lá, a gente tem aqui algumas perguntas de teletertulianos. Alguém vai fazer a pergunta básica? Olha, em nome da plateia toda aqui, nós fazemos a pergunta clássica. A gente quer saber por que você elaborou esse verbete, assim, o tema, né? Da onde surgiu a tua motivação para fazer esse tema? Pode ser? Muito bem, claro, claro. Pergunta ultra pertinente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada aí pela pergunta clássica. Esse assunto, erro, ele me incomoda muito, desde muito tempo. E de alguns anos para cá, com essa questão da revisão dos verbetes, isso é alguma coisa que faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, do meu trabalho cotidiano, rotineiro, que é lidar com erro, os meus e os alheios, né? Então, ao mesmo tempo que isso é uma questão, vamos dizer assim, mais prática, mais objetiva, né? De teática mesmo ali de trabalho. E é claro que a questão
da minha própria personalidade, eu sou um pouco intransigente com alguns erros que eu ainda cometo, e muitos, né? Que eu continuo cometendo. Então, eu sou um pouco inconformada, né, com essa questão de errar muito puxa, isso é uma coisa que me incomoda. E eu penso que a cada vez que a gente faz novas reciclagens e que, por exemplo, nesse movimento que nós estamos aqui, quem mora, no caso, aqui na Cognópolis, né, de muita agilidade, de muita alteração cotidiana dos próprios valores pessoais, da própria melhoria, ou tentativa, pelo menos, né, de melhoria do Código Pessoal de Cosmoética, de você burilar um pouco o seu padrão de cosmoética, né, é claro que o erro passa a incomodar mais ainda, né? Então, a cada dia, por um lado, eu fico mais tranquila em função da infalibilidade, né, nossa. A cada vez que você se conhece, isso é quase um paradoxo, né? Quanto mais você se conhece, mais você tem a percepção do quanto que você ainda erra e o quanto que você ainda é falível e vai errar por muito tempo. Ao mesmo tempo, você cria uma exigência também, né? E, ao mesmo tempo, você deixa de cometer alguns erros, né? O saldo passa a ser sempre positivo, a partir do autoconhecimento e da autopesquisa. Então, isso tudo me motivou, só que eu tinha um problema. Quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei, puxa, eu quero escrever sobre isso, eu quero pesquisar, eu preciso. Começou a fazer aquela questão que muitos de vocês já devem ter passado, né? Quando a gente está querendo pesquisar um assunto e pensar muito sobre ele, dá vontade de escrever, nem que seja rascunho para nós mesmos, né? E eu comecei, puxa, eu quero escrever sobre isso. E aí começou um grande problema, né? Na enciclopédia tem muita coisa sobre erro, tem muitos verbetes excelentes, tem muita coisa. Eu comecei a pesquisar na enciclopédia e falei, puxa, acho que não vai dar, já foi escrito tudo, tem muita coisa sobre erro. Aí eu tive uma solução parapsíquica. Eu acordei, eu penso que eu fui dormir com aquele problema um dia e eu acordei com esse título, assim, errata. Puxa, errata, pronto, errata consciencial. E aí foi. Aí então, foi aquele alívio, né? Uma saída, luz no fim do túnel. Então, foi isso. Que eu ótimo. comecei então agora, a escrever. O seu verbete, assim, com todo respeito aos verbetes anteriores, o seu verbete está muito, muito bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou que esse incômodo com o erro que você tem aqui pode ser pelo restringimento seu intrafísico dessa vida que no passado você não cometia, ou seja, você estava num patamar, pelo menos da intelectualidade, né? Não digo do parapsiquismo, nem da consciencialidade, que essa é a nossa primeira vida mais assim, conscienciológica, né? Mas assim, estava num patamar assim, de maior maturidade intrafísica e que nesse restringimento físico, por algum motivo, você ainda erra, e aí é como se fosse uma lembrança do passado. Você já parou para pensar sobre isso? Não, essa hipótese que está colocando, não. Particularmente sobre esse aspecto, eu sempre penso um pouco ao contrário, mas isso, claro que é uma hipótese, né? Claro que é pertinente. Eu penso mais assim, é como se, eu até coloquei aqui na parafatologia, né? Eu tenho essa hipótese, eu acho que é quase óbvia, mas enfim, não deixa de ser uma hipótese ainda, de muitos erros ainda cometidos no cotidiano meu cotidiano, né? Erros meus, são erros do passado, porque é aquela condição que a gente sabe, né? Ninguém muda o temperamento rapidamente, a tendência é você realmente repetir e ficar ali lidando com os seus problemas. E eu penso que isso me incomoda muito, quando eu me deparo com alguns travões que eu tenho a sensação que são muito arraigados, muito antigos e, portanto, mais difíceis de serem eliminados, né? E então acho que é isso. E é claro que
aí colocando essa questão do restringimento, né? É claro que o restringimento intrafísico propicia muito, converge para essa frustração, vamos dizer assim, de você ter menos lucidez, ter menos possibilidades e... O soma mesmo, né? A gente está no soma de mulher. A gente já foi homem, possivelmente recente, né? Pelo trabalho que a gente faz. Então, assim, o temperamento da mulher, o corpo da mulher, os hormônios da mulher, impõe um determinado destempero que possivelmente a gente não estava acostumado. Né? E agora eu concordo com você, que se for uma coisa de temperamento mesmo, aí sim é uma coisa que você já vem. E aí eu penso que, por exemplo, memória, né? Memória é uma coisa que depende do cérebro intrafísico. Depende do cérebro, porque a memória só vem para a memória a partir do seu cérebro físico. Então a gente poderia ter tido uma memória muito melhor no passado e agora a gente erra possivelmente por falhas mnemônicas. Esse tipo de erro em que incomodar, eu não penso que seja de temperamento, eu penso que seja do restringimento. Então, eu acho que a gente pode, de repente... seriam os atenuantes, né, dos nossos erros. Né? Mas não é menos importante do que o outro, mas para a gente ficar atento também. Né? Não, está certo, bem lembrado. E eu acho que essas variáveis são bem importantes de serem consideradas, né? Até para a gente saber lidar melhor, aprender a lidar melhor com os erros, né? Quer dizer, a nossa realidade atual, o entorno, a condição somática, por exemplo, a mesológica, isso tudo vai interferir demais, não é? Eu me lembro que uma vez, eu fico pensando nos erros das consciexes, né, dos amparadores. Eu me lembro que uma vez eu tinha esse questionamento, eu fiz essa pergunta e comentei com alguma colega da conscienciologia, isso já tem algum tempo. E eu fiquei pensando, puxa, mas os amparadores também devem errar, né? Claro. Puxa, se tem um nível parecido com o meu, então não preciso ficar tão preocupado assim. Faz parte, enfim. E aí eu comecei a pensar sobre isso e concluí que realmente é uma maneira de você lidar melhor, de um modo mais flexível, né, com a questão do erro. E aí, como tem o Mega Pensene do professor Valdo, né, acertar é humano. Isso é que importa. Agora, então, deixa eu ir aqui a primeira pergunta. Ele coloca assim, na estrangeirismologia, na página 41, você poderia detalhar melhor o descarte dos impedimentos existenciais, a identificação dos ignes fato e antievolutivos e o lima e labor autobiográfico. Então, a ideia aqui foi justamente usar essas expressões mais... no caso aí mais do latim, né? Que tivessem essa relação e dessem um pouco mais de peso e de força para essa questão dos erros, né? Então, no caso dos impedimentos existenciais, são aqueles impedimentos mesmo, aqueles travões que a gente, muitas vezes, nós mesmos nos impomos, né? E aquilo cria toda uma série de atravancamento existencial no sentido de, às vezes, é um erro que a gente tem, quanto mais que a gente já é até praticamente viciado naquele erro e vai mantendo aquilo, perpetuando ao longo da vida, e aquilo dá todo um impedimento para aquela existência, né? Cria todo um transtorno. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um trafar, né? Tem alguma característica, geralmente de cunho assim, mais emocional, e a pessoa sabe daquilo, ela sabe que é um erro manter aquela condição, que é um erro se comportar daquela maneira, mas ela vai levando, vai empurrando com a barriga. E aquilo, então, cria um impedimento existencial para ela. Cria uma condição que impede que ela siga adiante. E a pessoa vai se acostumando, né? Vai, vamos dizer assim, se adaptando àquela condição a menor, né? Abaixo do nível evolutivo que poderia já ter alcançado.
Tem também essa questão da identificação dos ignis fatuus antievolutivos. No caso, ignis fatuus é a expressão em latim que corresponde ao, vamos dizer assim, às ilusões, não é? Fogo fato. Aquela ocorrência que ela é ilusória, né? Essa expressão fogo fato tem aquela origem das luzes, né, dos gases, dos pântanos e tudo, mas isso assim num sentido amplo é a questão das ilusões, porque essa expressão inclusive ela gerou essas visões, né, geraram aí algumas lendas, folclores e eu penso que essas lendas, essas ilusões pessoais que a gente inventa, que a gente cria para nós mesmos, vai gerando erro, né? Erro de percepção, erro de abordagem, erro de cognição, e nisso a gente vai se enrolando e continua aí se mantém aí num processo antievolutivo, né? E também a questão do Lima e Labor autobiográfico. Aí já seria, então, a questão, vamos dizer assim, inversa disso, né? Já seria uma condição de refazimento aí da condição errática. Essa expressão ela corresponde, então, a um acabamento laborioso, a um refinamento daquele objeto, daquilo que você está trabalhando. E, no caso, então, a ideia foi transpor essa característica, né, essa condição do aprimoramento de alguma coisa que você está fazendo para a sua autobiografia. Se a gente pode fazer isso, por que não fazer, né? Se a gente pode viver de uma maneira mais qualitativa e mais próxima dos acertos, por que não, né? Porque uma coisa que é interessante dos erros, né? Em geral, a gente sabe. É difícil a gente não saber que aquilo é errado, ou que a gente vai errar com aquele problema, né? É muito difícil. É claro que isso ocorre, principalmente, tem as gradações, né? Como tudo na vida, erro também tem suas gradações. Por exemplo, uma criança, ou a pessoa mesmo por ignorância, aí tem os atenuantes. Mas, em geral, falando aqui de adultidade, né? É mais raro a gente, no fundo, principalmente o intermissivista, né? No fundo você sabe que tem alguma coisa ali torta, tem até pela leitura energética do assunto, mal-estar, alguma coisa assim muito íntima, né? Então, o negócio é tentar virar e seguir aí no rumo do refinamento aí autobiográfico. Isso, exatamente, no Lima e Labor, exatamente, isso mesmo. Aí tem uma outra pergunta aqui na fatologia, na página 41, na quinta linha. Você poderia falar sobre as descobertas recentes de equívocos pessoais passados incorporados diuturnamente? Como realizar essas descobertas? Bom, aqui as descobertas recentes, descobertas aí entre aspas, né? Como a gente estava comentando ainda há pouco, é como se fosse um desvelamento, né? Porque geralmente a gente já sabe, já fica com aquilo ali meio embutido, meio morno, guardado. Mas, enfim, digamos que a gente não tenha muita lucidez sobre determinados padrões de erros que a gente tinha. E aqui a gente tem duas abordagens básicas, né? Uma é erros do passado dessa vida intrafísica, que é mais fácil, por um lado é mais fácil, vamos dizer assim, mais objetivo da gente analisar. E, claro, os erros de outras vidas, que aí fica vinculado a você fazer pesquisa, ter retrocognição, enfim, às vezes a gente tem glimpses, né, lampejos retrocognitivos, e muitas vezes eles são quase traumáticos, enfim, não sei, mas você pode ter amostras de erros crassos, né, erros grosseiros, com um mero flash retrocognitivo. E é claro que isso tudo fica sujeito a uma autopesquisa mais apurada, até para você ter certeza de que aquilo ocorreu com você mesmo, que foi um erro seu,
né? Mas, então, essa é uma linha da retrocognição, que aí tem as várias técnicas, né, propostas, alguns têm mais ou menos facilidades, mas o que eu chamo mais atenção é para essa técnica, para o uso de uma técnica de uma retrospectiva factual, mais factual aqui dessa vida intrafísica, né? Então, por exemplo, o ato de você buscar rememorar como você funcionava quando era criança e buscar pensar os seus erros mais crassos, que você lembra e que até na época já incomodava. Eu tenho muito isso. Eu sei que eu cometi algumas coisas quando era criança. Eu tinha alguns hábitos que eu fazia, que eu sabia que aquilo me incomodava no fundo. Por exemplo, eu morava numa cidade pequena, né? Então eu era muito crítica, eu sempre fui uma pessoa muito crítica. Então eu me lembro que eu saía com a minha mãe e com uma outra irmã minha, e nós duas ficávamos morrendo de rir das pessoas, criticando, assim, coisa de criança mesmo, fulano, kkk e tal. Eu fazia aquilo, eu me divertia, era uma satisfação malévola, mínima, né? Mas era. Eu mais me divertia do que outra coisa. Mas era uma criticidade totalmente exacerbada, que não tinha propósito nenhum de ajudar ninguém, ou de utilidade alguma. E eu fazia aquilo, morria de rir, me divertia demais, até porque não saía tanto de casa, assim, era uma vez ou outra, então aquilo era um programa. Mas, no fundo, eu sabia, né? Eu sabia que aquilo não estava correto, né? No fundo, não era cosmoético fazer aquilo. Claro, desconto de ser criança e tudo. Então, assim, você pode mapear várias coisas que você fazia no passado, não só quando criança, mas quando jovem, enfim, outros períodos da vida, e que você, a partir de uma atualização do seu código pessoal de cosmoética, ou dos seus valores atuais, primeiro você consegue ter mais cosmovisão sobre aquela sua atitude, né? E aí é que é o trágico quando você se depara com alguns desses problemas incorporados aí no seu cotidiano, né? Então aí é que está a questão de utilizar essa oportunidade dessas descobertas para virar o jogo e não cometer mais, né? Mudar. Porque às vezes o negócio está tão arraigado, é tão comum para você atuar, funcionar, vamos dizer assim, daquela maneira, que você nem percebe, né? Então, esse exercício da retrospectiva ajuda nisso. Ele facilita da gente enxergar coisas que atualmente você teria um pouco mais de dificuldade. Não sei se eu clareei. Bom, aí tem uma outra pergunta aqui na fatologia, na página 42, sexta linha. Sexta linha de baixo para cima. Quais são alguns deleites e dividendos de errar? Ah, mas é na página 42. Eu estava procurando na 41. Deleites e dividendos de errar. Bom, essa questão dos deleites e dividendos, na verdade, por exemplo, isso aqui está inserido mais no final da fatologia, né? A ideia aqui, então, já é pensar na reversão, né? A gente falei ainda há pouco da problemática de errar. A questão dos deleites, né, de dividendos, no caso, se refere às neocognições, né? O que você consegue aprender com os erros e a maneira como você começa a lidar com eles, né? Se você, por exemplo, compreende e começa a lidar e passa a saber conviver com as suas falibilidades, com a sua condição de ser humano falível, né? Que você vai errar, que não tem como você viver sem erro, e você passa, então, a ter mais desprendimento com isso, né? Tirar partido também do próprio soerguimento que você pode fazer com os seus erros, né? Então, quer dizer, essa questão de saber conviver com isso, né? De
do deleite nesse sentido. Puxa, eu errei, mas eu consegui me sair melhor. Ou então você tirar partido, eu errei, então eu vou fazer certo 10 vezes melhor. Eu vou corrigir 10 vezes mais e vou me sair muito melhor agora. É como se fosse a avó forra do erro, né? E aí, claro que com isso você tem, além de uma satisfação íntima, você consegue ter dividendos, né? Você gera frutos também de maior acerto para outras pessoas, sobre outros assuntos. Então, isso vai como uma engrenagem, né? O efeito halo aí dos dividendos dos erros. Porque se errar faz parte, que seria mais inteligente? Tirar partido, tá certo? Bom, já que eu vou errar, tudo bem, eu tenho que tentar errar menos. Também não vamos nos acomodar, vou errar mesmo, deixa rolar. Não é essa a ideia. Não, mas se eu provavelmente vou errar de novo, em algum aspecto, enfim, eu já tenho que ficar alerta para tirar partido disso, né? Que aí também o acerto fica infalível também. É muito melhor, né? Se você ser infalível com acerto, em rumo aí às questões evolutivas. Agora, tem também uma pergunta na legislogia. Aí o Teletertuliano perguntou assim: como pesquisar melhor as paraleis cósmicas, inspirando a assunção dos paradeveres reciclogênicos? Olha, aqui a dica para quem quer aprofundar nessa questão desse tópico aqui que eu coloquei, em relação à errata consciencial, é você, em primeiro lugar, por exemplo, pesquisar o verbete paralegislogia. Eu não sei se você conhece aí, Teletertuliano. Esse verbete ele é muito interessante, ele traz uma listagem das paraleis cósmicas. E se você considerar, por exemplo, as leis em geral, né, as paraleis em geral, os nossos erros têm relação direta com isso, né? Por exemplo, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei da autorresponsabilidade evolutiva, a lei também da inalterabilidade do passado, a lei do livre-arbítrio, ou seja, por exemplo, essas leis elas estão diretamente relacionadas com o fato da questão tanto da errologia quanto da acertologia estar absolutamente nas nossas mãos, né? São raras as condições que os nossos erros independem da gente. Em geral, eles são mais em função de posicionamentos nossos, né? Então, a ideia aqui é a gente, então, considerando essa realidade para a lei cósmica, nossa realidade intraconsciencial, a gente ir, então, para a questão dos paradeveres, não é? Puxa, então, eu, enquanto consciência, buscando a lucidez, consciência intermissivista, correndo atrás de acelerar a minha evolução e de acertar mais, passa a ser um paradever isso, né? Seria, então, a questão do paradever reciclogênico no sentido de eu considerar que eu errar menos passa a ser um paradever para que eu consiga atuar mais dentro da questão da paradireitologia mesmo, né? É claro que se a gente extrapolar, quanto mais eu tiver imbuído desse paradever reciclogênico, buscando fazer as minhas reciclagens para errar menos, é lógico, é óbvio, é dedução lógica, que eu vou estar mais próximo das paraleis cósmicas. Eu vou estar mais afinado com a questão do que é mais cosmoético e mais voltado aí para o paradireito, né? Então, a ideia aqui, a relação aqui foi essa. Eu me inspirar nessas paraleis, né? Tentar me afinar com essas paraleis,
Porque se eu pensar, por exemplo, lei de causa e efeito, por exemplo, é claro que os meus erros, tanto eles vão estar diretamente ligados aí com a problemática dessa paralei, quanto os meus acertos, né? Então, a ideia é essa, é fazer essa conjugação para a lei, para dever e acertologia. Certo? Você quer perguntar? Na página 42, em Principiologia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o princípio da restauração evolutiva. Segundo princípio. Princípio da restauração. Então, Fabiana, esse princípio tem um verbete sobre ele. Esse verbete é muito interessante, é do professor Losch. E o que diz esse princípio, né? Ele propõe justamente a anulação dos erros, dos nossos erros, pela correção e compensação dos danos causados a outrem, né? Então, ele é bem dentro dessa ideia da errata, tá certo? Ele dialoga bem com a questão da proposta da errata consciencial. É claro que aqui você está falando de erros interconscienciais, vamos dizer assim, né? Mas a ideia é justamente essa, é você considerar esse princípio e correr atrás de fazer os seus reparos, né? Hoje em dia já tem, né, na área do direito a justiça restaurativa, que é mais ou menos essa ideia. É, bem lembrado. A gente vai ter um verbete sobre isso. Estamos aguardando. É um bom tema. E eu achei interessante, quando você trouxe aqui, em Proverbiologia, na página anterior, a primeira, é uma vergonha tropeçar 2 vezes na mesma pedra. Não sei se já foi falado, mas eu fiquei aqui analisando. Você há pouco trazia o aspecto de que as pessoas elas erram e não enxergam o erro, e às vezes enxergam e se acostumam e ficam aquilo vai aumentando, e às vezes todo mundo vê e a pessoa não quer mudar. E como é que a gente faz esse Pois é, porque diálogo? nesse caso aqui da pedra, fazendo aí uma metáfora, né? Porque eu acho assim que a questão da pedra, a gente dá o primeiro tropeção naquela pedra, puxa, que pedra, nossa, como é que eu não vi essa pedra? Dói o dedo, incha, quebra o pé, enfim. E, nossa, mas como que eu não vi essa pedra, né? Mas qual que é a nossa tendência? Daqui a pouco a gente passa e dá aquele tropeção de novo, puxa, mas essa pedra de novo, aí vai embora, nem olha mais, mas é aquela pedra, puxa, deixa pra lá. Não você tira a vai, pedra. daqui a pouco você volta e tropeça de novo, aí já começa a doer menos o dedo e tal, porque é aquela pedrinha lá, puxa, essa pedra não é uma chata, deixa ela pra lá. E aí vai, né? E vai se acostumando, aí vai enrolando e vai se enrolando, né? E aí eu acho que a gente tem as pedras, as parapedras, tem as pedras multimilenares. E nisso vai, né? Vai passando. É interessante, essa é a lógica de a pessoa vai acostumando, né? Com o trabalho, e às vezes fica a melhor amiga da pedra e está ali, né? Exatamente. A reciclagem seria tirar essas pedras, né? Sim. Exatamente. E a gente vai transformando as pedras em seixo enrolado, eu acho, de tanto que vai limando a pedra. Exatamente. Dulce, Tânia. Diga. Uma pergunta. Na página 43, o paradoxo, você pode discutir? Paradoxo do pseudo-erro? Esse paradoxo eu acho ele muito interessante. Você sabe que tem um verbete, né, que chama pseudo-erro. Esse verbete é do professor Valdo, e eu acho ele muito interessante, é muito bom. E ele, claro que esse paradoxo, então, enfim, o que é o pseudo-erro, né? É aquele erro que, na verdade, ele, no fundo, ele é um acerto. Ele foi promovido consciente ou inconscientemente, mas, enfim, a questão é que ele, na verdade, não é um erro. Ele, aparentemente, é um erro,
mas, no fundo, ele é um acerto. Então, por exemplo, no verbete do professor Valdo, ele coloca a questão ele cita o caso de uma impressão que ele fez. Ele estava sem conseguir lembrar alguma coisa que ele precisava lembrar sobre aquele texto escrito, e ele então cometeu um pseudo-erro, que ele imprimiu incorretamente um arquivo, muitas páginas, enfim, e que não era para imprimir, foi um erro. Inclusive, a pessoa que estava do lado dele foi lá e cancelou a impressão e tudo. E aí, quando ele pegou as páginas para jogar no lixo, ele viu que o que ele estava procurando estava ali impresso. Ou seja, aí entra também o paradedo do amparador, né? Então, essa questão do pseudo-erro, que é igual à pseudo-derrogação, né? É pseudo, às vezes, para uma visão mais curta intrafísica nossa. Mas pode ser um erro programado, inspirado por uma consciência amparadora, que vai dar uma solução para a gente, né? Então, por exemplo, comigo já aconteceu várias coisas, mas tem uma que eu não vou esquecer, que é inesquecível, assim, que foi muito singular, muito pequenininha, mas que foi ótimo. Eu estava fazendo uma pesquisa lá no Holociclo, não me lembro mais se era para algum tratado do professor, enfim, era um trabalho do Holociclo. E na época eu fazia umas pesquisas na internet, eu tinha que fazer umas buscas, às vezes para ver se era neologismo, ou mesmo pesquisar o assunto. E eu estava pesquisando uma determinada palavra que, na verdade, até o professor Valdo que pediu, né? Ele às vezes dava uma lista, né? Rosa também pegava essa... Você também, Tânia. A gente recebia lá umas tarefas, enfim. E eu fui fazer a busca e eu digitei a palavra errada. Eu já tinha feito consultas e tudo e não tinha... Aí eu digitei a palavra errada e eu não vi que eu digitei errado e saí pesquisando. Nossa, eu encontrei coisas assim super interessantes e super úteis para a pesquisa, sabe? E eu falei, mas a palavra está errada, como que eu consegui? Eu não entendi, até hoje eu não entendi como que uma coisa chegou à outra. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Que os pseudo-erros informáticos, eu tenho essa hipótese, né, de que é fácil para as consciências, a gente ali concentrado, trabalhando com o computador, eu acho que tem uma facilidade ali de inspiração que às vezes a gente nem percebe, e é uma coisa que acontece ali na digitação, que é mais sensível, e nossa, então aquilo foi um pseudo-erro. Então, quer dizer, é o paradoxo, né? Então, para a gente ficar atento, no caso aqui, a ideia é a gente ficar atento para os pseudo-erros, para também não errar querendo corrigir um pseudo-erro, ou não aproveitando o pseudo-erro, tá certo? Tá certo, muito obrigada. Claro, óbvio, não edulcorar o erro, com certeza. Eu só ia acrescentar que é a gente aceitar a paralógica, que nós discutimos bastante ontem, né, sobre lógica e paralógica. Tem muito a ver com o pseudo-erro. Totalmente. A paralógica entra direitinho, muito bem lembrado. Na efeitologia, na página 42, o segundo efeito, o efeito dominó do autoposicionamento da autocorreção. Como é que é esse efeito dominó? Como é que ele acontece? O segundo efeito da sua efeitologia, página 42. Essa questão dos efeitos sobre o efeito dominó, no caso, né? Eu penso que quando você se imbui, né, desse autoposicionamento, assim, cosmoético, intenso, assim, arraigado, da autocorreção, quando há essa busca para você andar nos trilhos, andar ali no leito correto, é lógico, isso é ainda um sonho de consumo nosso, né? No meu caso, né? É uma tentativa, a gente ainda está na tentativa e erro. Mas o que eu percebo? Que quando eu entro nessa onda e que eu fico mais imbuída dessa ideia, vai como efeito dominó. Por quê? Porque
um pequeno erro, um pequeno deslize me atrapalha tanto, ou me tira tanto daquele mega eixo. Então, essa questão do efeito dominó é no caso que vai em cadeia. Você começa a trabalhar mais pelo certo e mais de maneira correta, que aquilo vai contagiando e às vezes é a tal história, às vezes é aquela ideia que uma folha, um pingo, né? Um pingo, um ponto numa folha em branco, ele vai incomodar muito mais do que numa folha toda rabiscada. É nesse sentido. Ele a própria autopensenidade em busca do acerto já vai gerando um efeito dominó no sentido de contagiando, né? Você começa a se incomodar mais com o que não está certo. Com os seus erros, com os seus deslizes. E esses acertos levando a novos acertos Isso. E ampliando nesse sentido. Vai em cascata. Começa a fazer uma... Eu percebo claramente quando eu entro nessa onda e claramente quando começa a desgringolar. Por exemplo, às vezes eu tenho erros bem crassos, assim, somáticos, né? Eu tenho um problema sério de alimentação e eu tenho uma sensibilidade além do normal, digamos assim. E às vezes eu erro, eu escorrego, ou porque eu não sei que aquilo me faz mal, não sei ainda, ou porque eu erro mesmo, eu não devia por exemplo, como alguma coisa... A gente cede às tentações. A vontade, né? Então, você, por exemplo, entra numa onda que aí você já começa, né? Você já fica, puxa, aí já começa a dar, aí o negócio vai numa outra onda, vamos dizer assim, mais nosográfica, né? E aí isso tem a ver com aquela questão do dia matemático, das sincronicidades, né? Certeza. Eu acho que vai tudo meio que sincrônico e... Uma mega convergência, cada vez mais homeostática. Homeostático, Então, eu tenho uma questão, eu não... Até não é que eu não a encontrei, que eu não olhei direito. É uma questão que eu penso em relação aqui ao erro, a proposta da errata consciencial. E quando o erro vem da questão do temperamento, assim, né, que é uma coisa tão difícil de mudar, e que daqui a pouco você tenta, você sabe que você pisa na bola por aquele traço de temperamento e você acha que está... E daqui a pouco você dá aquela baita escorregada, porque o temperamento ainda... nos ajuda a pensar um pouco sobre isso, que é o meu caso. Eu me vejo recaindo. Eu até teve uma pergunta um temperamento difícil em áreas... eu até comentei um pouco dessa coisa do temperamento, mas vamos lá, eu acho que é uma coisa bem importante. Mas não foi específico, não. É que tem uma pergunta aqui, uma colocação que eu fiz na 5ª linha da página 41, que tem muito a ver com temperamento, que é a questão das descobertas recentes de equívocos pessoais passados, incorporados diuturnamente, né? Então, isso é bem dentro do que você está falando, porque eu penso que quando aquilo é muito arraigado no seu temperamento, primeiro que você já é aquilo tão seu, que às vezes você nem percebe, né, que aquilo é erro, que aquilo não é bom, não é certo. A ser melhorado. Exatamente. Então, por isso até que eu sugeri essa técnica de você fazer retrospectiva, né, buscar assim como você funcionava há muito tempo atrás, para tentar descobrir mais coisas estranhas ou erradas. Agora, a questão da mudança de temperamento, né, Eliana, a gente sabe, né, o quanto que é difícil, o quanto que demora. E aí eu penso que não tem jeito. É a questão do autoemperdoamento, as técnicas diversas que a gente tem na conscienciologia e tentar debulhar esse tipo de erro, né? Porque também eu penso que essa questão dos erros mais contumazes, a gente tem os nichos de erro, né? Eu erro mais aqui, eu erro mais ali, eu erro mais, né? Já tem ali praticamente... Quase um padrão. Né? Então, assim, a ideia da errata é você mapear ao máximo isso, né? Por exemplo, uma técnica para mim que funciona, porque eu sou mais assim...
às vezes impulsiva ou mais assim objetiva, eu tento aplicar aquela questão aliada até a questão da TENEPS, né? Mas independente de TENEPS, essa questão da errata diária, que eu acho que essa me ajuda, tem me ajudado na questão mais do temperamento, entendeu? Porque você começa a ficar mais de olho vivo ali nas suas reações cotidianas, ali diuturnas, né? Só para fechar, Rosa. Eu ia perguntar como é que ela faz isso. Você escreve essas erratas? Eu escrevo, Rosa, mas eu não tenho muita paciência, lógico, meu temperamento. Eu não tenho muita paciência com muito trelelê de escrita, não. Eu sou da escrita mais vapt-vupt. Para essas coisas, eu sou quase taquigráfica. Eu coloco ali o item, ó, tum, foi isso, e tipo meia dúzia de linhas no máximo, ou mais de uma coisa. Assim, então é quase que itens, é quase que listagem, entendeu? E tento, pelo menos, não repetir forte, né? Quem dera. Mas amenizar, espaçar, né? Isso já é uma vitória, né? Igual o negócio dos alcoólicos anônimos, né? Hoje não, hoje, puxa, hoje eu consegui. Hoje deu certo. Mas era essa pergunta que eu ia mesmo nessa linha, porque assim, a errata no jornalismo a gente é acostumado, aí em outros locais, tem livros, a errata a gente publica, né? Erramos. Eles perguntam onde é que a gente publica as erratas dos livros, dos verbetes, como é que... eu acho que... Onde é que a gente deve publicar essas erratas conscienciais? Olha, eu acho que essa questão da errata consciencial, a gente publica de um modo indireto, sim, diariamente. Diariamente não, mas eu acho que nos nossos escritos... eu não tenho dúvida de que muito do que a gente escreve, eu acho que no meu caso, muito do que se escreve é errata. É errata de abobrinha que você já escreveu no passado, né? Desde você estar afeito a um paradigma mecanicista, equivocado, ou você é afeito a uma linha mística ou religiosa, enfim. Se a gente pensar que é o primeiro curso intermissivo da maioria de nós, né, daí eu estou me incluindo, que a gente está ainda muito incipiente nessas ideias, né, da multidimensionalidade, da parapsiquismo, a questão da cosmoética. E se também fizer uma retrospectiva dos erros dessa vida atual, eu acho que é muito assim, sabe, Eliana? Eu acho que a própria reescrita da nossa vida, no fundo, é uma errata, quando essa questão do curso intermissivo, né? Então, a questão da proposta de você corrigir os seus erros, de você, né, deixar os seus trafares mais arraigados, e de você... É aquela questão da nova reedição, até coloquei em algum lugar a questão das novas, das reedições aprimoradas, melhoradas e revisadas, ampliadas a cada ressoma, né? Agora, é interessante isso que você falou, realmente, as erratas de livros também, no jornalismo, enfim, é super explícito, né? Talvez a gente devesse explicitar mais isso, né? Talvez seja uma técnica também, assumir mais os erros, né? Porque eu acho que tem muito isso, é um problema também, a gente ter vergonha do erro e ficar querendo esconder, botar embaixo do tapete, em primeiro lugar de nós mesmos, né? E em segundo dos outros. Então, acho que complica tudo. Então, é importante cuidar, né, desse problema. Dulce, não sei se você conhece aquela frase, errar é humano, persistir no erro é burrice. Claro, conheço, sim. Só comentando o que você falou, dando um exemplo, que a gente sabe quando a gente erra. A gente tem certeza absoluta lá no fundo, mesmo não seja tão forte. Eu tenho uma pousada, né? E veio 3 clientes lá e na hora de pagar pediu para eu aumentar R$15 na nota. Eu pensei. Não, mas eu falei, mas por que você quer aumentar? Não, porque a gente ficou sem almoço, o patrão não ajuda, o patrão não... Eu falei, ai. Aí falei, ó, agora eu vou fazer, mas uma coisa eu falo, eu não queria ser sua patroa. Credo, por quê? Falei, uai, estou sendo conivente com você, estou roubando seu patrão.
Falei, para mim não vai prejudicar em nada, eu só vou pagar mais na nota. Eu iria pagar um pouquinho mais na nota, mas eu não estava ganhando nada com aquilo. Aí passou 15 dias, eles voltaram, 3. Eu falei, aí de novo ele vai pedir os R$ 15 por pessoa a mais na nota. E eu fiquei naquela, faço ou não faço? Será que é real o que ele está falando? Será que o patrão não está ajudando? E eu falei, ó, agora eu vou fazer de novo, mas na terceira vocês não vêm, porque eu não vou fazer. E tem outra, se o seu patrão ligar aqui, eu não vou saber que é seu patrão, e o preço daqui é preço X por pessoa, eu vou falar o preço que é. E porque se o patrão não identificar, aí vocês vão ser despedidos. Então, na próxima, vocês não vêm, porque eu não quero ser conivente e não quero ajudar você a roubar seu patrão. Quer dizer que a gente, no fundo, sabe que é errado, sabe que estava roubando o patrão e acaba ficando com dó, porque não sabe se é verdade, se o patrão ajuda ou não ajuda, mas queira ou não queira, é anticosmoético. Mas a minha pergunta é aqui, na página 42, na 9ª linha. Os insights autopesquisísticos derrubando a crenças pessoais e apontando erros autocognitivos enquanto alavanca evolutiva. Só para... Fala para mim onde que está essa... É 9ª linha de qual? 9ª linha, na página 42. Da fatologia? Isso. Ah, tá. Ah, tá. Os insights autopesquisistas derrubando crenças pessoais, apontando erros autocognitivos, enquanto alavanca evolutiva. Bom, aí é a questão da importância da autopesquisa, né? Se você se predispõe realmente a fazer a autopesquisa de modo sincero, despojado, franco, os insights vêm. Não tem como. Você vai estar com amparo, você vai, enfim, fazer essa evocação para melhorar o que você está precisando. E a questão de derrubar as crenças pessoais, não é? É o próprio movimento da autocognição, né? Da autopesquisa. É a questão da proposta, para mim, fundamental da Conscienciologia, que é aliada aí ao princípio da descrença, né? De quando você toma essa iniciativa da autopesquisa e de investigar algum assunto seu, aquilo vem e derruba as crenças pessoais, né? Quando é, principalmente, uma coisa amparada para ajudar você a mudar de patamar, né? Então, isso daí, muitas vezes você está certo, tem certeza sobre aquele assunto, você está ali, aí entra a questão de mecanismos de defesa do ego, você pensa que você está super correta, é o rei da cocada, e que ou a sua posição, ou a sua atitude, ou às vezes até o próprio roteiro da vida, né? Você acha que ter agido daquela maneira, ou ter escolhido determinado caminho, foi o mais correto, aí você, por exemplo, entra numa linha aí de alguma autopesquisa e você descobre, você tem aquele insight ultra revelador, e lógico, né? Revelador no sentido aí não de revelação mística, mas de revelação tarística, né? Que os amparadores são especialistas nisso. E você descobre que você estava com crenças pessoais totalmente equivocadas, que não é nada daquilo. E aí você cai na sua dura realidade e percebe o quanto você estava errado do ponto de vista autocognitivo, né? Então, isso, com certeza, é uma alavanca evolutiva e tanto, né? Que a partir dessa autoconstatação é que você vai buscar aí as reciclagens necessárias e o auto-soerguimento aí para o assunto, tá certo? Vamos dizer assim, a renovação, né? Autopensênica. Você falou do pseudo-erro, né? Aconteceu comigo no informática, acontecia direto, porque eu sou zero à esquerda em computador. Não sei mexer em computador, né? Então, comecei a dar valor em computador quando eu conheci a Conscienciologia, para assistir as tertúlias, para ver pesquisa, para me informar, porque eu não gostava de computador.
E eu perguntei para o professor na mini dinâmica por que acontecia isso. Quando estava para fazer a megaforização, eu ficava lá, fechava os olhos e tentava entrar em sintonia. E toda vez que acontecia isso, quase todas as quintas, eu ficava, nossa, mas já passou tempo, vou dar uma olhada. Já tinha terminado o tertúlio, já tinha ido as mensagens, já passava tudo. Aí eu perguntei para o professor, ele falou, não, é que os amparadores estavam colocando você no eixo. Falei, então é um erro ótimo que deu no computador, né? Eu falava, nossa, não poderia ter acontecido, não queria ver o resto, o comentário, né? Mas já passava meia hora, 40 minutos, eu não percebia, não tinha noção do tempo. Então são erros que pode acontecer várias vezes, né? Muito bom. É preciso ficar atento, né? Para a gente tirar partido também desses pseudo-erros, né? Interessante. Bem bom. Dulce, sabe que tem um ponto que eu fico pensando que é sobre o escondimento do erro. Alguém trouxe aqui o fato de esconder o erro. Às vezes a pessoa ela acaba acostumando a esconder o erro, esconde emoção, não quer mostrar sentimento, acaba escondendo tudo. E é como se de alguma forma a pessoa fizesse um link do erro com a falta de merecimento. Uma coisa desse tipo, assim. E aí ela habitua a esconder, e aí fiquei pensando sobre a questão da autenticidade, como isso é difícil, né? Quando a pessoa habitua a esconder os erros, achando que fazer o erro tem a ver com denegrir a imagem, alguma coisa desse tipo, a pessoa acho que vai acostumando a agir sempre de forma meio que escondida, torta, né? E aí a coisa não vai reto. Fiquei analisando. Porque aí eu acho que tem vários fatores envolvendo esse tema, né, Fabiana? Sim. Que é bem denso, é bem importante essa abordagem de esconder, de revelar, porque, assim, para a gente também não ficar aqui edulcorando o erro, né? Sim. Assim, em tese, e dependendo do erro, é claro que o erro pode ser uma mancha, assim, praticamente, às vezes, indelével até, vamos dizer assim, né? Dependendo do tamanho do erro, do tipo do erro. Indelével no sentido de que aquilo vai ter uma repercussão grande, enfim, ou você pode estar prejudicando muitas pessoas, né? Então, acho que tem erros e erros, né? Mas, considerando um erro menor, vamos dizer assim, mais egocármico e reparável, não é? Eu acho que, claro, a posição mais séria e mais digna é a pessoa fazer a autorretratação, é a pessoa assumir, a pessoa ter essa perspectiva de sinceridade, não é, com o outro, principalmente com quem ela cometeu, ou, enfim, prejudicou eventualmente. E aí entra o que você colocou, a questão da autenticidade, não é? A importância disso no nosso cotidiano e é claro que também tem que pensar na questão da dosagem de você enfrentar isso, né? Também não pode enfrentar isso com uma autopunição, mas conseguir com que isso tenha um saldo mais positivo do que negativo. Também não ficar no masoquismo, na questão da autoculpa, também que não resolve muito. Né? Eu fiquei pensando que acaba viciando, né? Dependendo da situação. Mas eu queria complementar um pouco isso aí, porque assim, eu acho que o verbete da Dulce vem a calhar, porque é falar, não ter vergonha de falar do próprio erro, mas fazer a errata, né? Porque eu já tive aqui a oportunidade de ver, até o professor Valdo mesmo falando, de pessoas que não têm vergonha de dizer os erros, mas ficam repetindo aqueles erros, repete aquele trafar, toda vez, e era muito constante isso, quem está aqui há mais tempo, via que, assim, constantemente nas tertúlias, a mesma pessoa falava sobre o mesmo trafar dela várias e várias vezes, e ele chamava a atenção de que até que ponto a pessoa não gosta, não está preservando aquele trafar. Então, falar do próprio erro nem sempre é positivo, né? Resolve. O que eu acho que é pertinente é o verbete que a Dulce está trazendo, que é de você falar do erro sem vergonha de ter errado, mas fazer alguma coisa para recuperar. Porque senão fica só se expondo e... porque eu já vi aqui, eu não sei se você já... Eu não sei se... Mas
se percebe aqui observando os colegas, né? Tem casos realmente da pessoa que ela banaliza o erro dela, ela já morre de rir. É apontado o erro, a pessoa morre de rir, já acha que aquilo é normal, sabe? E claro, outras pessoas não, né? Primeira vez que alguém aponta algum erro, a pessoa quase que morre de vergonha, quer ir até embora. Então, tem que cuidar para não acontecer esse outro lado, né? Que a Rosa colocou, bem lembrado. Também a gente não pode se acompliciar, né, com os erros. É assumir para resolver. Né? Esse que você está trazendo também, né, Fabiana? Ver como tudo é sutil. Né? O mesmo erro ele pode auxiliar e prejudicar totalmente. Né? Então, o ideal é ver essa sutileza mesmo. Uhum. E eu queria aproveitar o microfone também, na página 42, na última linha da sua fatologia. A inexorabilidade da errata consciencial diante da premência da desperdicidade. Bom, aqui eu penso que essa questão tanto da desperdicidade quanto de qualquer alavancagem evolutiva, né, aí das faixas evolutivas da escala, ou qualquer, não precisa nem ser faixa, mas qualquer incremento evolutivo, eu penso que é muito difícil você galgar algum nível de qualificação evolutiva sem você mexer nos seus erros. Acho muito difícil, porque erro está ligado a trafar, né? Então, trafal. Então, no fundo, você está falando de tomar consciência e buscar mais objetivamente mexer nos seus trafares, tá certo? É claro que a gente tem aí inúmeros itens e complicômetros, aí complicações aí para você reverter um mega trafar, né? Mas a questão da errata, eu acho que é uma coisa objetiva, assim, mais imediata, que você pode colocar em prática o quanto antes e sem muita complicação, sem muita dificuldade, né? Porque é aquilo que a gente já comentou aqui. Se a pessoa estiver disposta, se ela estiver interessada, ela vai ver o erro dela. Ela sabe que ela está errando. Ela sabe que ela errou. E correr atrás para não repetir, né? Aí entra a questão da vontade, né? Da intenção da pessoa, que muitas coisas a gente também sabe disso, né? A maioria dos nossos erros, a maioria eu não digo, porque, conforme até a professora Eliana colocou ainda há pouco, tem essa problemática aí de temperamento, de estar arraigado há milênios, séculos, mas muitos dos nossos erros corriqueiros, diuturnos, eles são fáceis de... Assim, é uma questão de decisão, são dispensáveis, é uma questão de autoposicionamento, né? A questão do auto-absolutismo. Não vou mais cometer isso, chega, deu para mim, já sei que não preciso mais disso, né? Então, a ideia é correr atrás disso, né? Bom, então, gente, tem uma outra pergunta aqui, na teletertuliana. É uma teletertuliana. Na paradoxologia, ela pede para falar sobre o paradoxo do pseudo-erro, né? A gente já comentou aqui, só relembrando aí, complementando a questão do paradoxo do pseudo-erro, então, você considerar que você pode estar errando inspirado por uma consciência amparadora, e isso pode, então, estar ajudando a você sanar determinada falha. Então, a ideia aqui é a gente cuidar para que exista essa outra realidade. E também, em relação ao paradoxo em si, quer dizer, ao mesmo tempo que é um erro, não é um erro. Ele é um erro para corrigir um acerto. Esse é o paradoxo, né? Aparentemente é um erro, mas no fundo não é um erro se você considerar o que ele ajudou a solucionar. Então, aqui também a gente tem que cuidar para também não achar que erros reais são pseudo-erros, ou que pseudo-erros não são pseudo-erros, não são acertos, tá certo? Então, aí jogar com essas duas realidades aí que
com certeza permeiam o nosso cotidiano se a gente considerar a nossa condição aí de intermissivista, de pesquisadores, de pessoas buscando aí as verpões da conscienciologia, e que, inevitavelmente, quando a gente, por exemplo, está escrevendo ou pesquisando alguma coisa, a gente vai estar bem acompanhado aí de um amparador de função que pode estar, por exemplo, propiciando pseudo-erros para a gente. Mas também não vamos esperar isso, né, gente? Vamos logo para o acerto diretamente, né? Agora, também ela quer colocar aqui, ela gostaria de registrar a sincronicidade que me ocorreu hoje de manhã, relacionada ao tema do seu verbete. Fui acordada por uma pessoa que estava ao telefone chorando, desesperada por não ver solução para as suas dificuldades existenciais. Direcionei a conversa no sentido de pequenas ações para a correção da problemática relatada. Logo após a conversa, baixei o verbete para ler e tive a sensação de que era o que me faltava para esclarecer melhor essa consim. Já enviei o verbete para que ela o estudasse e solicitei que assistisse a tertúlia de hoje, se possível fazendo perguntas. Ah, que bacana, que ótimo. Tomara aí que você aproveite o verbete, né? Quem sabe aí faça alguma pergunta, enfim, que aproveite o que está escrito, pelo menos. Muito bom. E também, professora Dulce, gostaria de saber um pouco mais sobre energia. Estava em casa pesquisando vídeos sobre conscienciologia quando comecei a sentir um grande bem-estar. Meu corpo vibrava, parecia que estava ressonando em uma certa frequência. É esse tipo de energia que a consciência manipula para chegar ao EV? Olha, é o seguinte, pelo que você está falando, tudo indica que você teve aí um aporte energético. Provavelmente você teve um aporte energético. Você está falando que estava pesquisando vídeos sobre a conscienciologia, você provavelmente evocou aí consciência amparadora. A gente sabe que pesquisa, leitura, escrita, autopensenidade sobre assunto homeostático ou sobre assuntos específicos vão evocar consciência. Isso aí é ponto pacífico. Então, provavelmente, aí você pesquisando vídeos da conscienciologia, você evocou ou o seu amparador, ou alguma consciência amparadora da conscienciologia, e penso que você, não tem como garantir isso, mas esse tipo de sensação que você está descrevendo é uma sensação que pode ser de um parabanho energético, de um aporte de energia, e pode ser semelhante à sensação que a gente tem com o estado vibracional. O estado vibracional ele promove inúmeras sensações no seu holossoma. Uma delas é essa sensação de formigamento muito intenso. Agora você perguntou, quer dizer, isso significa que o seu corpo, o seu psicossoma, enfim, o seu holossoma em geral, ele está numa ressonância mais intensa, mais aguda do que essa ressonância das energias densas e físicas, tá certo? Então, o que você percebeu foi essa mudança de padrão energético. Você entrou aí num outro padrão de vibração das suas energias conscienciais. Quando você entra no estado vibracional, isso ocorre também. Justamente o estado vibracional é essa potencialização das vibrações das suas energias. E isso faz com que você tenha várias sensações, várias ocorrências de fato parapsíquicas, tipo você ficar mais descoincidido, os seus veículos ficarem mais soltos, você ter sensação de balonamento, de alargamento, né, do holossoma, enfim. Então, você me perguntou então sobre a questão do tipo de energia que a consciência manipula para chegar ao EV. O tipo de energia é sempre energia consciencial que você está trabalhando no seu holossoma, tá certo? Agora, você pode e deve trabalhar para conquistar o estado vibracional, independentemente da atuação de uma consciência, que me parece que foi o que ocorreu com você nesse momento aí. Porque você entrou numa vibração espontânea, tá certo? Isso é mais difícil de acontecer, exceto que tenha alguém te ajudando a fazer, ou algum... É mais difícil você chegar nessa condição de modo
inconsciente, espontaneamente. Poder pode, mas é mais difícil, principalmente você que está começando. Então, pensa nessa hipótese, tá certo? Pode ter havido o aporte de energias em você para te ajudar a ter essa percepção do estado vibracional, até para ajudar você a chegar nisso. Eu, por exemplo, já tive experiências de estado vibracional que eu sei que foram absolutamente patrocinados. E aquilo me ajudou, por exemplo, a gravar um padrão X de estado vibracional que também é sonho de consumo, não é? Não é fácil nem sempre que se consegue, porque aí você tem as gradações, né, do estado vibracional. Então, o estado vibracional é a energia que você vai manipular, basicamente, claro, você pode se apropriar, vai estar sempre, né, fazendo absorção, interagindo com o meio. A tendência das energias é ter essa movimentação, essa interação, mas você vai basicamente estar manipulando, mobilizando as suas energias no seu próprio holossoma, tá certo? Então, a gente espera que você vá em frente aí com as pesquisas energéticas, né, com as pesquisas da conscienciologia, e em breve você vai estar dominando o estado vibracional e melhorando aí todas as suas parapercepções, tá certo? Dulce, ali na página 44, na caracterologia, você pode falar um pouco sobre esses 3 eixos de erros? Os 3 eixos. Então, eu coloquei aqui, eu propus aqui essa análise em 3 eixos, né? O eixo da extraconsciencialidade, que seria aqueles erros ocorridos fora da consciência, né? Que eu chamei de errologia extraconsciencial. E aqui, para quem quiser aprofundar, a ideia é você recorrer aos verbetes da enciclopédia. Por exemplo, tem o verbete extraconscienciologia, né? A extraconscienciologia é aquilo que está fora da consciência. Claro que tem a participação da consciência, mas está fora dela, né? Então, é claro que você, quando você começa a pensar nos seus erros, você vai ter erros extraconscienciais, né? Por exemplo, se você... vou dar um exemplo. Você quebra um copo. Você está cometendo um erro, você quebra um copo e faz uma sujeira enorme. Estou dando um exemplo simples, né? Bem assim, corriqueiro. Foi um erro, foi. Mas foi um erro extraconsciencial. Ele não diz respeito à sua intraconsciencialidade, de fato, assim, intrinsecamente, né? Que é, por exemplo, os outros 2 que eu propus. Então, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, tem uma tendência de riscomania, né? Então, ela pode cometer um erro aí que é externo a ela. Ela comete aí um acidente e promove alguma quebra de algum aparelho, algum acidente de automóvel, alguma coisa que esteja fora do que é intraconsciencial. Então, muitos e muitos erros, eles dizem respeito a essa questão da extraconsciencialidade, né? E, por exemplo, um outro erro assim, bem comum, extraconsciencial, a própria desorganização espacial, tá certo? É um erro extraconsciencial, você concorda? Você manter a sua casa desorganizada, o seu ambiente de trabalho desorganizado, é extra, está fora da sua intraconsciencialidade. Tem a ver? Tem, mas ele é mais externo, certo? Aí tem a interconsciencialidade, que é relativa aos erros entre consciências, intra ou extrafísicas. Quer dizer, aí a errologia é interconsciencial. Então, são esses erros que dizem respeito aos relacionamentos, né? À interconvivialidade. Aqueles erros que interferem em outras pessoas, que têm, vamos dizer assim, os erros grupocármicos, os erros de interrelacionamento, tá certo? Então, por exemplo, você pode cometer um erro fazendo mal a alguém ou destratando alguma personalidade, por exemplo, ou você desconsiderando, menosprezando, vamos dizer assim, negligenciando, por exemplo,
hostilizando ou negligenciando uma ideia que você recebeu de uma consciência amparadora. Esse é um erro comum, né? Pelo menos na minha realidade ainda. Às vezes a consciência me dá aquela dica, eu tenho aquele insight, às vezes é ostensivo, é óbvio, e eu até anoto. Isso aí já é uma grande coisa, pelo menos. Você anota. É bom anotar para ver a besteira que você fez de não considerar aquilo a tempo. E às vezes você negligencia, você não liga para aquilo logo, até liga depois às vezes. E aí passa a ser um erro, né? É um erro com a outra, mais com você, mas é com a outra pessoa. Você não foi leal, você não teve gratidão, não soube receber aquela. E às vezes são erros mais ostensivos, né? Você ofende uma pessoa, você erra mesmo, né, de modo mais grosseiro, né, faz alguma coisa antiética com alguém. E tem a problemática aqui da intraconsciencialidade, que eu não saberia dizer para você qual dos 3 eixos que eu acho mais complexo, mas me parece que o da intraconsciencialidade pega mais, né? Embora da interconsciencialidade você possa ter repercussões mais nocivas, né? Por exemplo, você pegar esses mega erros humanos, né? Eles em geral são eles são atacadistas, grupais, eles pegam muitas pessoas, tem muitos impactos aí, grupo kármicos de interprisão, né? Então, justamente a intraconsciencialidade, que é relativa aos erros interiores da consciência, a errologia intraconsciencial. Então, essa errologia, ela se refere, por exemplo, aqueles assuntos que a gente vem falando aqui ao longo da tertúlia, né? De você não reconhecer os seus erros íntimos, pessoais, de você não correr atrás de arrumar, de corrigir os seus trafalhos, né? De você insistir numa patopensenidade que você já sabe que já está totalmente fora, dispensável, e você mantém ali. Então, são esses erros que dependem mesmo da pessoa, são intraconscienciais. Então, eu acho interessante a gente pensar nesses eixos, tem outros, né, também, mas porque já ajuda um pouco a você separar o joio do trigo e meio que priorizar qual é a sua... Em função disso, desse delineamento, até você pode começar a mapear aonde você escorrega mais, né? E aonde que você acha que a reparação é mais complicada aqui? A reparação? Sim, então, eu acho essa pergunta bem complexa de responder, mas eu arriscaria que quando é interconsciencial, porque uma coisa é você fazer mal para você, é ruim, claro que é péssimo, mas quando abrange outras pessoas, é pior ainda, né? Eu acho que é mais difícil, porque você tem outras implicações e aí tem a questão da interprisiologia. Então, penso que é mais complexo. Mas, difícil a situação. Oi. Causa difícil. Como é que integra o processo do PK nesse processo aí? Você pode repetir? Como é que entrega o processo do PK nesse processo? Da macro PK? Macro ou mino? Da PK destrutiva? Sim. Olha, aí eu acho que a gente tem que pensar na questão, antes de mais nada, da nossa autopensenidade, da ortopensenidade. Eu não sei se você viu, aqui eu coloco até bem na pensenologia, né? Eu coloco em vários itens essa questão da importância da ortopensenidade. Então, por exemplo, o holopensene pessoal ortopensênico, a autodeterminação ortopensênica, a retilinearidade ortopensênica, os ortopensenes, a ortopensenidade. Então, essa questão da macro-PK, ela é mais afeita a, vamos dizer assim, aquela pessoa que tem o parapsiquismo, mas que, de certo modo, ela não lida muito bem ou não está totalmente, vamos dizer assim, ortopensênica em relação às suas energias, aos seus trafores, tá certo?
aos seus dotes parapsíquicos, vamos dizer assim. Se a pessoa ela tem consciência, se ela tem parapsiquismo, ela mexe com as energias, ela é ectoplasta, por exemplo, e ela leva uma vida mais correta, mais voltada para a ortopensenidade, ou seja, para fazer o bem, para a interassistencialidade, para a autocorreção, ela vai estar menos propícia a macro-pecata, certo? Que justamente, em geral, é a influência extrafísica de uma consciência ou doentia ou mal intencionada. Então, a gente tem que considerar essa importância, né? E, claro, que a macro-PK também, aí numa outra abordagem, numa outra vertente, ela pode não, em geral, né? ela chega num erro, num pseudo, vamos dizer assim, vamos chamar de outro tipo de erro, né? Que muitas vezes a abordagem intrafisicalista imputa aquele erro a uma consim, sem considerar essa outra realidade extrafísica, por exemplo, das causas de uma macro-PK, né? Por exemplo, um acidente sério ocorrido com uma pessoa ectoplasta, que tem mais facilidade de uma consciência manipuladora abordar e fazer aquele acontecimento, e quantas dessomas aí acontecem por erro, aparentemente, de uma consim, né? Que na verdade foi efeito de uma macro-PK destrutiva de uma consciência mal intencionada, tá certo? Como? Evolução. Pode ser considerada uma evolução, mas evolução em que sentido? Evolução? Sim, foi um acidente de percurso que foi catalisar um processo. Mas é mais difícil ser uma evolução, né? É mais difícil uma pessoa passar por um acidente de dessoma produzido por um amparador. Ninguém vai fazer isso com a pessoa, nasce para viver, não é para morrer de acidente. Então eu acho praticamente impossível, inviável. Sim. Não sei se você tem algum exemplo, assim, alguma coisa que você queira colocar. Você está a falar no maxi PK, a falar no mini PK. O que seria um mini PK? Não destrutivo, não necessariamente, mas dá um exemplo, assim, que ocorrência seria? Que a gente tem que ver caso a caso, você concorda? Dá um exemplo, porque eu penso que o que você está chamando, né? O exemplo que se falou aqui ontem de uma senhora aqui... Da paralógica? Será que foi o exemplo daquela menina que sofreu um acidente? Então, que falou ali, aquilo no final terminou tudo direito, mas ela teve um contrafluxo que lhe fez despertar uma emocionalidade e um desequilíbrio. Para depois voltar à linha. Eu não sei, eu não conheço exatamente esse caso que você está falando. Mas o que pode, não sei se o Rosa quer comentar o caso, eu não sei qual foi. Mas olha só, Armando, se você está falando dessas ocorrências que elas são infortúnios, elas são, vamos dizer assim, não são tragédias, vamos dizer assim, são mini tragédias que acontecem. Um desastre, alguma coisa que acontece, que se tira partido daquilo para fazer uma assistência maior, aí são outras variáveis que você tem que pensar. Por exemplo, a questão da lei da economia de males, né? Isso pode estar acontecendo, né? Aí é uma outra coisa, mas o que a gente tem que pensar é que a maioria dessas ocorrências não são promovidas por consciências amparadoras. A maioria é erro nosso mesmo, a gente erra. É o piloto que erra, que dorme lá dirigindo o avião, é o outro que digita o número errado. E aí, claro que tem aí a convergência de fatores, né? Eu acho que você está se referindo à questão da paralógica, não é? Paralógica interassistencial, que foi o verbete de ontem. Foi, mas eu não estou me lembrando desse caso que você falou da pessoa que... eu não sei se foi o caso que a Maria Luísa falou ontem. Também já não me recordo uma pessoa que estava aqui, que tinha um trabalho e depois tiraram o tapete.
Sim, mas aquilo não é mini PK, aquilo não é mini PK. A gente tem acidente de percurso, a gente tem macro PK destrutiva e a gente tem a questão da crise de crescimento. E tem uma outra questão que é até dentro do que a professora Dulce está trazendo aqui, que é da errata consciencial. Então, assim, no meu entender, pode ser que eu esteja errada, ela estava colocando uma questão assim de temperamento íntimo, de não perdoar o outro, e que eu acho que é uma questão de equívoco de evolução. Então, na verdade, na minha opinião, tanto é equívoco que depois eu ia conversar com ela, porque o depoimento que ela deu hoje mostra que ela fez o mesmo com outro. Então, assim, ela está num processo de autorrecomposição, de autorreconhecimento, de começar a olhar os próprios trafares, que são crises de crescimento, não tem nada a ver com macro PK. Macro PK é quando chega a morte. E o acidente de percurso é quando você tem pequenos acidentes assim que te reorientam, mas isso só se você tiver a despertez para enxergar aquele acidente de percurso. Entendeu? Então, assim, te acontece alguma coisa, você fica desperto, não é desperto de desassediado, não. Você se antenou para aquela questão, aí você, aí começa a se vigiar. E aí você não cai de novo. Isso é um acidente de percurso. Talvez isso entre um pouco mais nessa questão que você está falando. Entendeu? Porque no caso, assim, a Maria Luísa, ela tem sempre aquelas coisas assim, que ela sabe que está errado e ela faz o errado. Então, isso é para ela pensar como é que ela está. Não precisa de fazer errado para depois, no outro dia, fazer o correto. Não, ela sabe que está errado, então não faz o errado na hora. Entendeu? Aí o que ela tem que fazer? Ela tem que ver qual é o mecanismo dela que força ela, ou que ela se submete para poder, naquele momento que ela viu que estava errado, continuou fazendo errado. Entendeu? Isso não tem nada a ver com mini PK. Entendeu? Tem a ver com a evolução na hora que ela está desperta, não é está alerta para perceber aquilo que ela está fazendo, mas na hora que ela alertou e fez a si mesmo, para mim não tem nada a ver com evolução. Evolução tem a ver na hora ela ficou alerta, viu que não era para fazer, não fez. Aí ela está evoluindo, entendeu? Eu só queria comentar o seguinte, a respeito de ontem, por exemplo. Eu vinha conhecer a Conscienciologia faz 2 anos, né? E o perdoamento, eu penso o seguinte, eu fui autêntica porque eu não podia ser hipócrita com ela, falar, eu te perdoo. Eu falei isso, eu te perdoo, só que vai ser da boca para fora. Há 7 anos atrás. Eu falei, eu te perdoo, mas da boca para fora. Você quer ouvir isso? Ela falou, não. Eu falei, então você me dá um tempinho, pode ser uma semana, pode ser 2 semanas. Eu estou aqui, eu estou nessa vida aqui. Então, poxa, ela me deu, na época, um prejuízo grande. Na hora eu não consegui perdoá-la, mas passou o quê? Umas 3 semanas, acho que nem foi isso, encontrei no banco. E aí, Maria Luísa, eu falei, ótimo, esquece, tá beleza, tranquilo, esquece disso, está ótimo. Aí foi do coração, foi de dentro. Olha só, a gente está tentando só te falar assim, para você repaginar isso, entendeu? Você trouxe uma coisa que foi no seu passadão. Então, hoje a gente está avaliando como se fosse hoje, com o conceito que você tem hoje. A gente está repaginando tudo isso. Para você, aquilo já foi, já era, já passou, entendeu? Então, daqui para frente, como é que você repagina isso para ficar melhor para você? Mas, assim, a gente só resgatou isso agora para tirar essa ideia de que aquela situação foi evolutiva. E evolutiva é hoje você fazendo reflexão sobre aquilo, entendeu? Isso é evolutivo. Mas é um erro do passado. O erro não foi evolutivo. O que é evolutivo é a reflexão que ela está fazendo hoje sobre o passado dela. Entendeu? Com certeza, com certeza. Por isso que eu falei que isso aí era passado. Tá certo. Tudo bem, então, gente? Vamos lá, então. Professora Dulce, na parafatologia, página 42, segunda linha, favor explicar a superação das omissões energossomáticas, dificultando a interação paracerebral com o amparo de função.
Bom, aqui é aquela questão clássica, né? Óbvia, mas que nem por isso deixa de ser problema para muitos de nós. A questão da importância de você superar possíveis omissões no trabalho com as energias conscienciais, porque a gente já sabe que isso dificulta a interação paracérebro com o amparo de função. Então, como a gente vai querer fazer assistência, atuar de modo mais expressivo, mais intenso, mais sério, enquanto voluntário da Conscienciologia, sem ter uma conexão mais íntima, mais forte com o amparo de função, né? Então, essa questão da superação dessas possíveis omissões, ela se torna premente, urgente, inalienável, inadiável, porque você não tem como, né, gente? E isso é uma coisa que parece que é menor, parece que não existe tanto, mas é sério. A gente sabe que muitas pessoas se enrolam, a gente está sempre trabalhando, e também aí eu me incluo a menos do que seria o necessário ou o ideal, não necessário, mas o ideal, que era trabalhar o dia inteiro, full time, com as energias, né? Quantas vezes a gente ouve aqui nosso veterano professor Valdo comentar de situações cotidianas dele, na rotina dele diária, que ele não faz tal coisa sem fazer não sei quantas exteriorizações de energias, ou seja, é uma coisa que precisa estar arraigada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em todos os minutos e todos os momentos. Então, a gente precisa superar possíveis omissões. Em primeiro, omissões nesse sentido, né? Da energossomatologia, da gente se imbuir dessa premência nossa. E pensando, em primeiro lugar, na importância dessa conexão, dessa interação. Eu penso que sem isso a gente não vai interagir como precisa com os nossos amparadores. E aí entra aquela questão das dificuldades recíprocas, não é? Que muitas vezes a gente reclama que não consegue acessar, ou não tem informação, e aí tem o lado de lá, que são os amparadores também, com dificuldade de nos acessar por falta de jogo, né, de flexibilidade aí, energossomática. Agora, professora Dulce, você poderia explorar a relação entre o erro e a fixação de autoimagem ectópica? Olha, essa relação, ela é bem séria. A gente falou aqui ainda atrás um pouco o caso daquelas pessoas que se acostumam muito com o erro e ficam até rindo, achando graça e fazendo ironia do próprio erro, e aquilo ajuda realmente a fixar uma autoimagem e uma heteroimagem, né? Porque você tem que pensar também que quando a própria pessoa ela não faz por menos e age de uma maneira em público que as pessoas têm uma imagem dela errática, ou seja, que a pessoa está cometendo alguns erros e continua naquilo, que aquilo às vezes até é admitido por ela mesma publicamente, aquilo vai fixando uma heteroimagem sobre ela nas outras pessoas. E essa heteropensinização sobre uma determinada condição, é claro que isso vai estar reforçando a própria imagem da pessoa. Aquilo vira um círculo vicioso, tá certo? Então, é super importante a gente pensar nessa relação que você trouxe aqui. Ela é muito séria, né? Erro, fixação da autoimagem ectópica, né? No caso aí, a autoimagem ectópica é a autoimagem errada, né? Voltada para alguma coisa nosográfica. Então, é fundamental se arrumar aí mecanismos, né, para superar essa condição, porque essa é a condição nosográfica, e vamos dizer assim, que lembra aquela questão do resquício da síndrome da baratrosfera,
tá certo? De você estar errado, se acostumar com aquilo, mantém aquela autoimagem ectópica e aquilo mantém aí uma simbiose patológica que precisa ser rompida. E eu acho que, enfim, a gente aí tendo uma visão mais traforista de si mesmo, eu penso que isso aí pode ser uma grande ferramenta para você usar aquela técnica, né, do trafor, do megatrafor, superar o megatrafar. Tem até um verbete, não me ocorre o nome aqui agora, mas tem um verbete bem específico sobre isso. Dulce. Se puder pesquisar, é bem dentro disso. Eu acho que é uma mega compensação, eu acho. É uma maneira para você sair arrumar uma tangencial para sair dessa fórmula, desse círculo, né? Tão difícil e ruim, né? Eu só queria aproveitar, porque não foi pouco falado, você tem 2 listagens fantásticas aqui, muito boas, né? Na página 44, 45, são ótimas as duas. E aí eu queria que você falasse na página 45 do item número 39, o erro verbal, porque, do meu ponto de vista, muitos erros acontecem pela nossa dificuldade em realmente externar o que nós estamos pensando, né? A gente fica naquele mais ou menos em cima do muro e aí é que o erro acontece. Você tem razão. E às vezes um erro verbal nossa, fica tão evidente, tão difícil, né? Agora também naquela linha, né, de errou, corrige. Agora, o erro verbal que eu coloquei, né, o tropeção gramatical, que na verdade, é que esses erros, eles são muito parecidos, né? Mas tem uma pequena diferença. Então, por exemplo, tropeção gramatical, todos nós cometemos, né, de errar verbalmente na gramática da nossa língua, até língua nativa, né? A questão da silabada, que é o erro do deslocamento do acento, né? A palavra é uma palavra paroxítono, você usa como proparoxítono. É o caso da gratuito e o gratuito, né? Que muita gente erra falando gratuito e o correto é gratuito. Isso então é uma silabada. Aí tem também a barbarolexia, que é o erro aí na pronúncia da palavra estrangeira. Esse também é bem comum, né, para todos nós, imagina. Você é poliglota, né, Fabiana? Mas nem todo mundo é poliglota. Então, tem também esse lapsus linguae, que é o erro acidental da fala. Por exemplo, esse lapso aqui é aquele considerado na psicanálise, né, ato falho, falou alguma coisa errada, equivocadamente, tal, mas esse também é muito comum, né? Às vezes a pessoa solta aquela palavra totalmente antagônica ao que ela queria dizer e, puxa, aquilo fica totalmente desconexo, enfim, é muito, muito ruim, muito desconfortável, né? Então, a gente tem que buscar evitar. Né? Tem a palavra esquisito no idioma espanhol e italiano, que é ao contrário do que nós conhecemos como esquisito, né? Que é refinado, gostoso. A pessoa utiliza ao contrário. Um exemplo, lembrei. Você sabe, Fabiana, que você está trazendo esse tema, vai ter o verbete falso cognato. Ótimo. Está em revisão, professor Otto. Beleza. Mas é isso. Você queria mais algum item? Não, só o contrapontos aqui, não sei se você quer... Eu achei interessante aqui na outra listagem, as duas estão interessantes, mas no contraponto, o item 4, animosidade, animalidade dos erros e a civilidade dos acertos. Achei interessante esse. Aqui é para a gente considerar, né? Na verdade, isso aí chega a ser um crescendo, né? Se a gente considerar o quanto que um erro envolve de instintividade, de animalidade, de grosseria, irracionalidade, subcerebralidade, e o quanto que determinados acertos exigem de civilidade, no conceito mais amplo possível, né? De educação, de a própria cosmoética envolvendo isso,
a importância das inter-relações, das interações mais homeostáticas, não é? Então, é interessante você pegar essa listagem como um todo, nesses contrapontos, que eu acho que é mais sério é a gente pensar o quanto que essas condições aqui da primeira coluna, que elas em geral levam a gente para baixo, derrubam a gente, colocam a gente numa condição de desconforto, né? Então, a ideia aqui é pensar o quanto que a questão da acertologia faz um upgrade aí na nossa pensenidade. E o quanto que isso vale a pena, né? A gente fazer esse exercício de funcionar mais do lado dos acertos que dos erros, que são muitas as vantagens, né? Mas, enfim, um dia chegamos lá, viva os serenões, não é isso? E viva a Consciência Livre. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a participação de todos, as perguntas, tertulianos aqui, teletertulianos, e eu espero de mim mesma mais verbetes, vergonha na cara, mais verbetes. Tá bom? Muito obrigada aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: tivemos 18 assinaturas no livro de presenças, 14 perguntas presenciais e 11 perguntas online. Hoje teremos os recados da professora Luciana sobre o encontro pré-segundo Fórum de Responsabilidade Planetária e a professora Daiane sobre o curso Imersão na Ectoplasmia. Boa tarde a todos. Esse convite de hoje é para as pessoas que estão interessadas em qualificar seu nível de cosmoética. Aquela cosmoética básica do nosso dia a dia, em que você escolhe critérios para aquilo que você come, para os produtos que você compra, para o lugar onde você mora, para o que você faz com o seu lixo. E daí a gente vai vendo qual é o nosso rastro pensênico mais básico de todos para qualificar aquilo que é mais sofisticado depois, né? Sem o básico, a gente não faz o sofisticado. Então, o convite é para vocês participarem aqui do encontro pré-segundo Fórum de Responsabilidade Planetária, que vai ser dia 26 e 27 de outubro desse mês, no espaço do auditório da ACIF, lá no centro, e a gente vai estar discutindo questões relacionadas com isso. Para dar uma préviazinha para vocês, são 3 mesas de debate. A primeira sobre empoderamento social e consciencial. A segunda sobre saúde integral, problemas ambientais e a ecologia do ser, ou seja, o que os problemas do nosso dia a dia, né, da poluição, da alimentação, da moradia, afetam a nossa saúde holossomática, não somente a saúde física. E a terceira é reurbanização, escolhas e impactos. Então, nós vamos estar analisando nessa da reurbanização um caso brasileiro e um caso no continente africano. Esse evento é todo baseado em exemplos, né? Análise de casos concretos, reais, do que está acontecendo e de quais são as soluções para os problemas coletivos, individuais, dessa dimensão, das outras dimensões. Então, nesse caso da reurbanização, a gente vai ver como que um projeto no Nordeste brasileiro contribuiu para reurbanizar intra e extrafisicamente vários estados, e no caso da África, como que o projeto Cinturão Verde, promovido pela Wangari Maathai, que foi Prêmio Nobel da Paz, contribuiu de início para um acerto grupocármico individual e depois disso para mudança em vários países da África, da Europa e da Ásia. Então, estão todos convidados. Se quiserem fazer as inscrições por e-mail, escrevam para reconscientia@gmail.com ou ali na epígrafe procurem a Lucimara. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Ectolab, que é a Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, gostaria de convidá-los para o curso Imersão em Ectoplasmia. Esse curso acontece agora no final do mês de outubro, de 25 a 27. Ele é dirigido pelo professor Hernande e conta com uma equipe de mais de 15 professores aí participantes. Entre as atividades e entre os objetivos do curso
Uma delas é trabalhar com a desmistificação desse tema, a ectoplasmia, associado a cada um de nós, e também desenvolver uma série de atividades práticas visando a sensibilização e a própria soltura desse ectoplasma. Entre essas atividades, eu vou citar algumas, nós temos a ativação holochacral, para a liberação de ectoplasmia. Também temos algumas oficinas, como, por exemplo, estimulação mental somática, estimulação parapsíquica pela acupuntura, e também interação fitoectoplasma. Então, uma série de atividades, todas bem diversificadas, para a pessoa poder mesmo desenvolver essa sensibilidade ao ectoplasma e também aumentar a sua doação nesse sentido. As inscrições estão abertas, podem ser feitas aqui no CAEC, e aí quem também tiver algum interesse pode me procurar para tirar mais dúvidas. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Crescendo Reeducação Horto Convívio, da professora Nilma Passos. Boa tarde a todos, até amanhã.